RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O nosso primeiro tema tem a ver com a viabilização do programa do 19º Governo pelo Parlamento. O primeiro-ministro entregou, foi ele próprio entregar o documento esta semana à presidente da Assembleia Nacional e 2 dias depois seguiu-se a discussão do programa do governo na Assembleia Nacional, com o primeiro-ministro a destacar uma vez mais os grandes eixos deste programa de governação. São 5 e diz o chefe de governo, tem por base a transparência, a proximidade com os cidadãos e a eficiência administrativa, procurando, acima de tudo, a modernização do Estado santomense, a dinamização da economia e do turismo sustentável, a promoção da justiça social e o fortalecimento da presença do país no cenário internacional. Ou seja, é um programa que começa, digamos assim, ao nível nacional, visando a proximidade ao povo, passando pelo desenvolvimento econômico e também uma diplomacia proativa, como sublinhou o próprio primeiro-ministro. O programa foi discutido e está viabilizado. O governo tem, assim, as bases aprovadas para seguir também com a elaboração do Orçamento Geral do Estado, o processo que também está em curso. Os deputados puderam fazer a sua análise no Parlamento, mas quero agora ouvir a vossa análise aqui, os nossos painelistas. Leóter Viegas, começo consigo. Certamente leu este programa. O que achou? A estruturação dos 5 eixos parecem, ou melhor, os 5 eixos escolhidos pelo governo parece-lhe assertivo. As ações programadas ou delineadas parecem-lhe as melhores, serão execuíveis nestes tempos que o governo terá para a execução? Olá, Josmar. Sim, eu li o programa do governo. Está assente em 5 eixos estratégicos que o governo traça. Eu creio que são um conjunto de intenções que o governo coloca no seu programa, sem grandes fundamentos de desenvolvimento, não é? De uma forma geral, eu creio que a generalidade do santomense subscreve sem qualquer dificuldade essas intenções que o governo coloca no seu programa. Há algumas intenções que nós podemos dizer que são de difícil execução, não é? E é preciso dizer às pessoas que o programa do governo é um dos 2 documentos fundamentais da ação governativa, não é? Nós temos o programa de governo, depois, posteriormente, teremos a grandes opções do plano e o orçamento do Estado. Mas nesse programa, uma das coisas que o governo coloca no seu programa, no eixo 1, que é o fortalecimento da governança e proximidade com o povo, uma das ações programáticas tem a ver com o reforço de transparência e prestação de contas. E dentro deste item,
o governo prevê a criação de um portal nacional de transparência. Ora, isto é perfeito, isto é muito bom, mas é preciso que as coisas não sejam somente colocadas no papel. Nós queremos ver a execução destas intenções. E nesse prazo de 1 ano e meio que o governo tem para terminar a legislatura, se efetivamente desenvolver mecanismos práticos para promover a transparência em Santo Tomé e Príncipe, para mim já é um ganho. E é preciso que o governo dê sinais concretos de promoção de transparência, não é? Há algumas situações que, na minha opinião, carecem do esclarecimento do governo e do próprio primeiro-ministro. Não me canso de referir, por exemplo, a questão que tem a ver com a assinatura da parte do anterior governo, um contrato de empréstimo de 30 milhões com o Apex Bank, em que o governo anterior já previa uma taxa de juros de 1,6 milhões de euros. É preciso que o atual governo esclareça a população, esclareça o Parlamento, os contornos desse empréstimo bancário com aquele banco, não é? E outra coisa também que eu creio que o governo e o próprio primeiro-ministro devem fazer para efetivamente dar provas às pessoas de que pretende efetivamente promover a transparência é, por exemplo, esclarecer de uma vez por todas os santomenses se aquela indenização que foi prometida pelo anterior governo de 400 mil euros ao atual primeiro-ministro, na altura o governador do Banco Central, se já recebeu ou não, se não recebeu, quando é que vai receber, se pretende receber ou não, e qual é a sentença do tribunal que prevê a entrega de uma indenização de 400 mil euros ao atual primeiro-ministro. Portanto, essas questões devidamente esclarecidas, aí sim nós vemos que o governo quer promover a transparência. Outra situação tem a ver com a nomeação das pessoas para os cargos públicos. Nós sabemos que quando os governos assumem as funções, uma das coisas que fazem é inundar a função pública das pessoas que pertencem a determinados partidos políticos ou seus amigos pessoais, principalmente nos cargos da administração pública, dos diretores gerais, etc. Atual governo, se estiver devidamente comprometido com a transparência, deve fazer uma nomeação e seleção para os cargos públicos de uma forma transparente, sem, efetivamente, nomear os seus primos, irmãos, tios, tias, sobrinhas, etc. Outra coisa que me chama a atenção no programa de governo, na parte, creio que no eixo 2, que é o estímulo ao desenvolvimento econômico sustentável, uma das metas que o governo prevê é o crescimento econômico de Santo Tomé e Príncipe ao nível de 5% até 2026. Ora, eu aqui tenho imensas dúvidas com que base e quais são os instrumentos de política econômica que o governo prevê para fomentar um crescimento econômico em 2026 de 5%. E a minha dúvida consubstancia-se naquilo que é a trajetória do crescimento econômico de Santo Tomé e Príncipe nos últimos anos. Eu vou deixar aqui esse número para as pessoas perceberem aquilo que eu estou a dizer. Nos últimos 10 anos, a nossa economia teve um crescimento econômico na ordem de 3,4%. Nos últimos 10. Nos últimos 5, a nossa economia cresceu em média 1,5%. E nos últimos 3, nós crescemos em média 0,5%. Como é que o governo prevê que em 2026 nós tenhamos um crescimento econômico de 5%? Portanto, eu tenho aqui sérias dúvidas sobre essa meta. Vamos ver em sede de discussão do Orçamento Geral do Estado
para perceber quais são os instrumentos de política econômica que o governo tem em vista a promover um crescimento econômico na ordem dos 5%. E também eu queria fazer um comentário relativamente ao eixo 5 do governo, que tem a ver com integração regional e diplomacia econômica ativa. E o governo apresenta aqui 3 metas: maior captação de investimento direto e integração econômica do país, maior participação da diáspora no crescimento nacional e reforço da imagem de São Tomé e Príncipe como parceiro estratégico no cenário global. Qualquer pessoa subscreveria estas metas. No entanto, isso fez-me lembrar o anterior governo, o anterior primeiro-ministro, em que o governo, o que diz aqui é criação de fórum da diáspora, aprofundamento da participação de São Tomé e Príncipe na CIAC, Comunidade Econômica do Estado da África Central, da CPLP, maior envolvimento do país nas Nações Unidas e na União Africana, reforçando a presença de São Tomé e Príncipe nos debates globais. Isso significa que, sendo São Tomé e Príncipe uma região insular, significa que o país e os dirigentes têm que deslocar, têm que viajar. Isso faz-me lembrar, só em termos de curiosidade, faz-me lembrar um anterior primeiro-ministro que dizia que ele tinha que viajar muitas vezes para colocar São Tomé e Príncipe no centro do mundo. Portanto, para já, é o que me apraz dizer sobre o programa do governo e eventualmente, poderia ter mais alguma intervenção após a intervenção dos meus colegas. Obrigado, Lioter, a focar aqui a análise, sobretudo nos pontos ligados à boa governação e também às questões econômicas e diáspora, questões internacionais. Agradeço por esta centralização. Meyer António, o que é que lhe chamou mais atenção, que está no programa do governo e o que não está e que, no seu entender, deveria estar? Como é que vê para o programa em si? Antes de eu focar naquilo que eu queria falar, gostaria de salientar 2 coisas que Lioter disse e queria reforçar. Uma das coisas que Lioter disse é a questão de a nomeação de função pública. Se vai ser por cartão do militante ou vai ser porque queremos uma nova dinâmica. Então, é bom que o governo reflita sobre isso, se quer transparência. Outra questão é que se esclareça por uma vez por todas se o atual primeiro-ministro recebeu ou não a indemnização de $400 mil que o tribunal disse que ia receber. Então, é uma coisa que deve ser esclarecida para nós começarmos com a transparência. Então, se não se esclarecer isso, quer dizer que o dizer transparência não será totalmente transparente. Então, são 2 questões que eu queria falar antes de continuar. Bom, em traços gerais, eu diria que há um setor que sempre é esquecido pelos governos, principalmente quando são o governo da DI, que é o setor ambiente. E eu falo não só como alguém da área do ambiente, mas também como um técnico dessa área durante muitos anos. E é triste ver um país como São Tomé e Príncipe, uma ilha, com as vulnerabilidades que nós temos em termos ambientais, e ser um setor sempre esquecido nos programas de governo. E é muito triste isso mesmo. Mas vamos, por exemplo, ver para o eixo 2. No eixo 2, fala-se aqui estímulo de desenvolvimento econômico e sustentável. Eu, pelo menos aquilo que eu sei um pouco daquilo que é desenvolvimento, desde que tem desenvolvimento sustentável, não tem que pôr mais econômico. Nós temos que refletir sobre a forma como nós pomos essas frases, esses ditos, porque se nós falamos de desenvolvimento sustentável, já tem econômico dentro, porque o desenvolvimento tem 3 pilares de desenvolvimento. Então, não temos que pôr desenvolvimento econômico e sustentável. Desenvolvimento sustentável, simplesmente porque o econômico já está dentro do sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável é uma forma de desenvolvimento que tem em conta os 3 pilares, que é social, ambiental e econômico. Então, seria bom essas questões não estão... Porque são coisas que nós usávamos antigamente, já não se usa isso. E porque nós parceiros também veem isso e fica feio ter isso escrito assim, dessa forma. E ainda dentro do pilar de desenvolvimento econômico e sustentável, não tem nenhum ponto dentro das prioridades que tem a ver com o ambiente. Aqui vai-se falar de energias renováveis porque é uma questão necessária, porque acho que só puseram energia porque é uma questão necessária. No ponto 3 desse eixo 2,
fala que desenvolvimento de energia renovável e sustentabilidade ambiental. Depois, não sei como aparece lá dentro de uma das ações de implementação de política de reflorestação e proteção da biodiversidade, promovendo o turismo sustentável e a conservação dos ecossistemas. Ou seja, como é que se vai promover energias renováveis com essa reflorestação? Qual é a implicação? Como é que eles uniram? Como se uniu isso? Qual é a necessidade? Qual é a visão do governo quando pôs isso? E vai se conservar a biodiversidade para só promover o turismo? E será que a biodiversidade também não serve para a população, não nos dá rendimento? Então, são coisas que nós pomos quer dizer, o programa de governo, quando eu vejo isso assim, imaginemos que eu quero fazer um projeto em São Tomé e Príncipe para a área de floresta, para a área de biodiversidade e conservação. Eu vou ter que buscar no programa de governo onde é que eu posso ter enquadramento. Isso não é enquadramento para esse programa. E isso são coisas que já veio do governo anterior, já falamos sobre isso, eu pelo menos já falei sobre isso, e continua com esse governo a mesma coisa, ou seja, o setor ambiente é um setor que vai estar de fora, que não liga com esse setor. E quando põe é porque pôs para promover o turismo. Será que o turismo vai promover o ambiente ou o ambiente vai promover o turismo? É para reflexão própria do governo. E depois, por exemplo, falou-se muito aqui de baixa da juventude, por exemplo, justiça social e inclusão, que há muita força de trabalho, que há pouca força de trabalho, que devemos integrar o jovem no mercado de trabalho formal. Queremos integrar o jovem no mercado de trabalho formal, mas estamos a pensar em buscar as pessoas que já estão na reforma para vir novamente para a função pública. Então, quer dizer, são coisas que se escrevem, mas depois não há coerência nas ações. Então, o governo, se quer transparência, quer tudo isso, tem que ter coerência nas ações. Porque muita gente, não digamos, está na função pública que tem muita experiência, mas eu conheço pessoas com experiência com mão no queixo. Isso não é ter experiência, isso é ter tempo de trabalho, não é ter experiência. Então, temos que esclarecer de uma forma por tudo o que é de experiência, o que é tempo de trabalho. Se querem pessoa com mais tempo de trabalho, claro, vamos com a pessoa que está lá há 50 anos e está continua na mesma função, mas quer pessoa com experiência, temos que ver o que essa pessoa fez nesse tempo para ter experiência. Então, se nós queremos incluir juventude, nós temos que realmente dar oportunidade à juventude. E não pôr na ideia da juventude que há certos postos que só são para determinada pessoa. Muda o governo, vem essa pessoa. Quando sai o outro governo, tira essa pessoa. Então, ou seja, parece que é uma troca de acordo com a troca do governo. Então, isso não vai fazer com que os jovens sejam incluídos no mercado de trabalho. Vamos continuar a mostrar aos jovens que eles têm que sair de São Tomé e Príncipe porque não têm oportunidades. Então, é bom que o governo tenha acontece essa ação, está aqui no programa de governo, mas não está explicado completamente. Falamos, por exemplo, da questão da sanitária. Eu vi num dos pontos, no reforço do sistema de saúde e acesso universal, que temos que reformulação da questão de saúde e investir na saúde primária, ou seja, prevenção, na parte preventiva. Do pouco que eu sei, um dos pontos preventivos da saúde é a higiene e a nutrição. Da higiene, eu vejo algo aqui com o saneamento do meio. Mas na nutrição, quando muitos atores já dizem que 50% da nossa saúde depende da nossa alimentação. E no programa de governo não tem nada a ver, nada de nutrição dentro do programa de governo, a questão de saúde. Como é que nós vamos apostar na saúde preventiva se nós não privilegiamos o setor de nutrição, que pode ajudar a diminuir 50% o nível de doença? Há até atores que dizem que alimento é o nosso primeiro medicamento. Então, nós temos que pôr dentro do sistema de saúde, desse sistema de saúde que nós queremos fazer, preventivo, os aspectos mais importantes da questão preventiva, que é a higiene e a nutrição. O resto é curativo no setor de saúde, mas do pouco que eu sei, é isso que eu fui aprendendo. Então, nós temos que também ver essa questão, não pensar só na parte curativa. Depois, a questão em termos de educação, falou-se um pouco da cultura, mas na parte própria educativa, não tem nada, falamos de novas tecnologias da escola, promover tecnologia que inova a aprendizagem. E por que nós não vamos para a tecnologia mais importante, que é a educação da própria juventude? Que é introduzir a cultura, a nossa cultura na educação. Porque nós estamos a ensinar os nossos jovens a serem estrangeiros. Então, eu acho que o governo, um dos aspectos é que tem que pôr a juventude a sentir-se santomense. Porque nós só podemos valorizar, nós podemos defender, nós podemos tentar desenvolver o nosso país se nós sentimos parte desse país. E a forma como nós estamos educando as nossas crianças
não estamos a fazer com que essa criança sinta parte desse país. Mesmo os exemplos que vêm em muitos manuais escolares, são exemplos que não têm nada a ver com São Tomé e Príncipe. E a criança não se sente integrada no país. Então, eu acho que no programa do governo deveria ter algo que pudesse potencializar isso, uma visão governativa que pudesse potencializar a juventude com a educação. Meyer, há no programa do governo uma linha que diz preservação e valorização da cultura, exato. Que permite potencializar o acervo cultural e nacional, elevação no sentido de sentimento patriótico. Isso está mais parece virado a arquivo histórico, não está misturado com a educação. Pelo que eu li, está ligado à educação. E depois, por último, em termos geral, eu não vi nada que tenha a ver com o ordenamento do território. Eu, talvez por ser da área de ciências exatas, ciências ligadas à terra, eu ainda não vi nenhum país do mundo, se posso estar errado, nenhum país do mundo que desenvolve no ar. Para que o país desenvolva, ele tem que ter uma base cartográfica, uma base de gestão de terras. E se nós não começarmos a ter o ordenamento do território como a base, dividir a terra, saber onde vamos desenvolver cada ação, onde é que vamos pôr novas escolas que estão projetadas, onde é que nós vamos pôr estradas, outra infraestrutura que está projetada no programa de governo, que está dizendo no programa de governo. Vamos pôr aonde? Qual será a base para escolher essa ou aquela estrada? Com base naquilo que as pessoas pedem ou com base numa análise territorial? Então, se nós não temos ordenamento do território, como é que nós vamos dizer que nós vamos querer desenvolvimento, vamos querer tudo isso, se nós não primeiramente pegamos dentro do programa de governo como um dos eixos principais o ordenamento do território. Nós temos que organizar a terra para depois nós pensarmos no desenvolvimento. E nós não estamos... Eu pensei que também nesse governo viria esse tema como um dos eixos, o ordenamento do território. E depois do ordenamento do território vem a questão da agricultura, outras questões todas. Porque nós, para fazermos qualquer infraestrutura, nós temos que saber, se eu vou pôr um hospital aqui, com qual está esse hospital para os centros urbanos? Quais são os vias de acesso para esse hospital? Isso é o que faz a primeira parte dos países desenvolvidos. E nós ainda continuamos a achar que o ordenamento do território é uma coisa banal. Falamos de turismo sustentável. Vamos desenvolver turismo sustentável aonde? Em que áreas? Se nós não temos organizado a terra. E se nós não vemos a terra, a organização da terra como um eixo principal do desenvolvimento. Mas na última, outra questão. Falamos da expansão e cooperação de países estratégicos, cooperação regionais. Falamos do aprofundamento com o CPLP e outros países vizinhos. Eu pergunto, como é que nós vamos ter maior envolvimento nos países da União Africana, nas Nações Unidas, se nós não pagamos as cotas? Nós não pagamos as cotas. O São Tomé e Príncipe muitas vezes não tem poder de vai lá só para assistir. Parece que isso parece que está a ser ultrapassado, inclusive hoje ainda voltou a sair uma notícia com o próprio presidente a confirmar que São Tomé e Príncipe já começou a pagar as cotas, inclusive agora na União Africana, tanto é que está o presidente com direito a voto e pronto, a regularizar a situação. Pelo menos não tinha esse conhecimento, pelo menos do último que eu sei, ainda no ano passado, São Tomé não tinha pago as contas, e ia lá simplesmente por uma questão de cortesia convidavam São Tomé e Príncipe, não tinha direito a voto. Eu tive confirmações de membros do governo que sim, pelo menos na União Africana foram pagas as cotas, se calhar mais de 50%, ou se não todas, agora não consigo confirmar. Sim, pode ser também que foi pago, mas deveriam também divulgar isso, porque são coisas que nós sabemos que São Tomé e Príncipe não paga. Mesmo há convenções que a cota anual são 100, 200 euros, que São Tomé e Príncipe não paga. Então, o envolvimento começa a ser com compromisso. O compromisso é pagar as cotas, mesmo que fosse um pouco. E depois podemos pensar no envolvimento. Então, são essas considerações que tenho para poder dar mais considerações. Bem, obrigado, Meyer, para já também com estas notas, sublinhando muito do que falta, no seu entender, neste programa do governo. Liberato, para si, há conteúdo e o essencial está ou falta muito mais coisas neste programa do governo? Eu digo que, de uma forma genérica, podemos ter encontrado tudo neste programa quando eles decidiram introduzir um ponto que eu julgava como imprescindível, que é a transparência. Mas, contudo, o que eu acho? Eu julgo que
nós em São Tomé e Príncipe e os nossos governos, nós devemos ver que o último governo foi um governo praticamente centralizado na pessoa do primeiro-ministro. E agora nós temos um governo que é praticamente 1 ano e 8 meses. É um governo que vai concluir o mandato de 4 anos, faltando-lhe 1 ano e 8 meses. E em 1 ano e 8 meses, eu acho que o que se tem que fazer não é abrir tanto o leque de modo a dar a entender que se vai fazer aquilo que muitas vezes não se pode fazer. O que se tem que fazer, no meu entender, é sentar, programar, encontrar 2 ou 3 pontos onde tudo se pode resolver. Nesse contexto, o que é que eu considero? Eu considero que o primeiro-ministro, como chefe do governo, deve monitorizar todos os ministros, de modo que, dentro do programa que nós temos, cada ministério possa apresentar 2 ou 3 pontos dos seus ministérios daquilo que, efetivamente, em 1 ano e 8 meses, vão resolver. Porque, senão, nós continuamos com muitas coisas, nós vamos novamente para aquilo que se tem feito em São Tomé e Príncipe, que é lançar pedras e depois nada se resolve. Então, o que eu deixo aqui como alerta para este governo é que cada ministério apresente publicamente aquilo que efetivamente quer fazer e dizendo até os prazos onde irá cumprir. Porque se isso acontecer, nós ficaremos com a noção exata daquilo com quem nós podemos contar em cada um dos setores, na saúde, na educação, nas infraestruturas, negócios estrangeiros, em tudo. E não deixar para o primeiro-ministro, muitas vezes, vir justificar o que se está a fazer. Não, nós queremos que sejam coisas concretas. E quando se fala na proximidade com a população, é precisamente para isso. É fazer coisas que nós consigamos ver e nós consigamos sentir que, finalmente, está-se a fazer pouco, mas está-se a fazer diferente. E, se isto acontecer, eu julgo que o governo terá pés para andar. Porque se for para um amaranhado de coisas que está no programa do governo e tentar dizer que se está a fazer, não se resolve. Então, queremos, no meu entender, coisas práticas e de acordo com os setores. O Lhota disse algo que eu considero de muita importância e por isso é que nós eu tenho salientado este ponto, que é o ponto da transparência. O ponto da transparência em São Tomé e Príncipe é algo que tem sido igual a 0. Por quê? Fala-se da transparência, mas não se vê a transparência. Então, se este governo, de 1 ano e 8 meses, quiser fazer diferente, tem que apresentar ações práticas que demonstrem agora e já que existe efetivamente essa transparência. E onde é que ela está? Há um ponto, que é um ponto nublado, totalmente nublado em São Tomé e Príncipe, que é o acordo da EMAI, o acordo com Tesla, onde se diz, por exemplo, que há pontos verdadeiramente lesivos ao país. É preciso que este governo, até porque quem está neste governo não são pessoas novas, são pessoas repetentes, são pessoas que já fizeram outras coisas noutros tempos e já foram dirigentes, então tem que demonstrar que são diferentes. Sem complexo dizer, o contrato que nós temos é esse, os pontos lesivos são esses e vamos negociar esses pontos. Porque senão, o que é que fica? E novamente os nossos governos dizem-nos que vão fazer, mas não fazem. Mas mais ainda, naquilo que diz respeito ao EMAI, que é algo muito importante para São Tomé e Príncipe, é também importantíssimo que o governo explique de uma vez por todas como é que são os contratos para a compra dos combustíveis e quais são os contratos para manutenção, a manutenção dos geradores. Porque o que nós sentimos é que quase sempre os geradores têm problemas e têm que se encomendar peças. Eu pergunto, se nós já sabemos que efetivamente nós temos que fazer manutenção e é necessário comprar peças, por quê que constantemente nós temos sempre os mesmos problemas? Então, é preciso que se esclareça isso de uma vez e que se crie um cronograma, que a gente possa sentir que estamos descansados nesse aspecto. E quando eu digo em relação ao contrato da Tesla, digo em relação ao contrato do aeroporto, digo em relação ao contrato da Enapor,
que ainda está para resolver, mas não se sabe nada em relação a isso. E em relação aos hospitais e ao Ministério da Educação, ou seja, a área de saúde e a área da educação, quando nós ainda temos hoje muita gente, profissionais, e não só a saírem do país, é preciso que o governo diga exatamente em 1 ano e 8 meses o que é que quer fazer. Não basta o governo diz para já fazer... quanto à saúde que vai dar arranque à construção de um novo hospital. O que é que lhe parece? A construção do novo hospital pressupõe nós ficarmos à espera mais 3, 4 anos à espera que o hospital esteja pronto e depois apetrechado. Ou seja, isto aqui é um projeto do futuro. Ou seja, deste governo pode começar, mas tem que deixar para o outro. Não sei se será do governo do ADI mesmo, ou do PCD, ou do Basta, ou do MLSTP. O que nós queremos neste momento é, em relação ao que temos agora na saúde, o que com os recursos que nós temos, com o hospital que nós temos, com os centros de saúde que nós temos, com os médicos que nós temos, o que nós podemos fazer para depois recebermos mais tarde o novo hospital. Porque até chegar o novo hospital, nós temos problemas todos os dias no nosso hospital. As pessoas morrem, têm ratos, há uma infestação gravíssima, as casas de banho não estão boas e por aí fora. E é preciso que, com o pouco que nós temos, o nosso ministro da Saúde diga, sim, dentro daquilo que nós temos para 1 ano e 8 meses, nós programamos A, B, C e D. Veja só, nós estamos há 49 anos a comprar quase 1 a 2 milhões de medicamentos por ano que desaparecem nas farmácias privadas, desaparecem com os médicos, com os enfermeiros do país fora. E a verdade é que nós somos constantemente questionados em relação a onde estão os medicamentos. Ainda há dias faleceu alguém porque tomou um medicamento qualquer que sentiu-se mal, deu coceira para aí fora, mas ninguém esclarece. E é preciso resolver este problema. Até hoje, nós temos uma ordem, ou não sei lá, uma associação de gente que continua a vender medicamentos na praça pública, ilegalizado pelo governo. E ninguém em São Tomé e Príncipe tem tido coragem de pôr um ponto final a algo que faz mal às pessoas. E é preciso que os governos assumam esta responsabilidade. E, neste 1 ano e 8 meses, se este governo quer fazer diferente, e nós acreditamos que eles querem fazer diferente, é preciso dizer exatamente o que é que quer fazer, particularmente naquilo que toca diretamente à população. Se isto acontecer, eu julgo que, mesmo que este governo não faça muito, o pouco que ele fizer será suficiente para ser diferente. Hoje, eu já sinto uma diferença em relação ao governo do passado. Os ministros já aparecem. Nós hoje já não temos só o primeiro-ministro, temos outros ministros. Mas nós não queremos que eles falem só. Nós queremos que eles nos digam quais são os seus compromissos. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que é a obra da Marginal. O ministro, por exemplo, hoje é alguém que conhece o setor, já lá está há muito tempo. E uma das prioridades hoje é saber exatamente o que é que se vai fazer, qual é o prazo e o quê, para que nós sintamos um cartaz na praça pública que diga, afinal de contas, daqui a 1 ano e meio ou 2, nós teremos isso. E continua exatamente igual. Tem uma coisa boa, a obra já recomeçou e talvez em bom ritmo. Mas não basta isso, é preciso sabermos exatamente com o que é que nós contamos. Porque assim também nós próprios podemos publicitar. E nós próprios podemos opinar e dizer, não seria melhor alterar já um ou outro ponto. Então, o que eu deixo aqui, meu caro amigo, é que isso se faça agora e já. Mas há um ponto muito importante. Eu julgo que os governos em São Tomé e Príncipe têm que pensar que, mais importante que tudo, e está cá o Liotter, meu amigo que fala sempre de economia, é gerar riqueza. E eu quero ver onde é que o ministro de Plano e Finanças me apresenta dizer assim, no turismo, o que é que nós temos? Porque o turismo gera riqueza de certeza. O que está previsto para fazer? Em quanto tempo e em que vetores? Na área do turismo, da agricultura, das pescas, o que é que nós temos de concreto para fazer? Não basta continuarmos a pescar mais atum, menos atum e vender mais caro. Não, é preciso estruturar. Estruturar para quê? Para que nós possamos sentir, e isto é muito importante, por isso que eu
falo sempre em criar riquezas, porque um dos grandes problemas estruturantes de São Tomé e Príncipe é todos nós, santomenses, dependermos do poder central. E os governantes gostam quando nós dependemos do poder central. Não, os santomenses não querem depender do poder central. Os santomenses querem que o poder central crie todas as condições para que cada um possa crescer e possa contribuir com os seus impostos para que o país possa funcionar. Então, o que eu deixo aqui o alerta ao primeiro-ministro, a todos os membros do governo, é que eles ganhem a consciência, primeiro, que são dirigentes, que são governo e que têm que sentar, têm que estruturar, têm que planificar e têm que apresentar soluções concretas para que se possa fazer. Eu peço imenso favor que não digam muitas coisas. Nós queremos 1 ou 2 pontos e depois outro governo, quando vier, pode ser esse que dê continuidade, mas que nós tenhamos coisas concretas. Como, por exemplo, Josemar, hoje nós temos um novo governo que diz que quer fazer diferente, mas continua a ser praticamente a Rádio Somos Todos Primos, mas a Rádio Jubilar, mais a rede social, a fazer praticamente as mesmas coisas. Qual é o projeto que este governo tem de concreto em relação à imprensa? Para fazer diferente. É isso que nós queremos sentir, que nós todos podemos ajudar. A Rádio Somos Todos Primos pode dar uma grande contribuição com a experiência que tem, mas é preciso que alguém chame a Rádio Todos Primos, não tenha problemas com a Rádio Somos Todos Primos, e ajude também a própria Rádio Somos Todos Primos a ser cada vez mais autônomo e ajudar o país. Se isso acontecer, eu julgo que nós poderemos ter 1 ano e 8 meses de boa governação, mas, sobretudo, de uma coisa que se sente no país, que é o entendimento, o bom entendimento entre toda a gente. Somos todos santomenses, queremos ser amigos, independentemente do partido que a gente pertence. Obrigado, Liberato, pela sua análise, aqui a pedir e a defender, acima de tudo, definição das prioridades através de ações mais concretas e execuíveis. Meyer António, quer aí mais 1 minuto? Passo-lhe a palavra de forma breve para fecharmos este tema. A seguir o Lioter também. É só para realçar. O Liberato falou muito bem que temos que ter prioridade, não muita coisa, mas poucas coisas. Mas eu acho que de tudo que nós temos que ter para que o país alavanque realmente, para que o país possa ter um rumo, o primeiro eixo, além de tudo, é o ordenamento do território. Eu volto a reafirmar e volto a dizer, nós não vamos desenvolver se nós não tivermos o território organizado, tanto marítimo como terrestre. Nós não podemos ter um país a moler pedaços e alguém vem aqui, faz isso, não vamos por aqui, nem sabemos. Se alguém vier dizer-nos, eu quero um hospital, eu tenho dinheiro para dar-vos um hospital, sabemos onde vamos colocar. Eu tenho dinheiro para dar-vos isso, sabemos onde vamos colocar? Não sabemos. Nós não temos o país organizado. Não temos o país ordenado. Então, sem ordenamento do território, podemos inventar tudo que não vamos sair. Temos que começar a organizar o país. Falamos de outros países desenvolvidos. Qualquer país do mundo que eu conheço começou organizando o país. Organiza o país. Tenha educação e ensina as pessoas a serem pessoas do seu país. Nós temos que ensinar os santomenses a serem santomenses. Se nós não fizermos isso, não vamos ter... Porque uma criança em São Tomé que pensa e cresce pensando no estrangeiro, ela não vai pensar em desenvolver o país. Porque esse país não se identifica com esse país. Como é que eu vou identificar? Eu para desenvolver algo, tenho que identificar-me com esse algo. E é o que não estamos a fazer em São Tomé e Príncipe. E continuamos com o mesmo erro. Então, se nós não fizermos isso, para mim, do meu ponto de vista, só vamos ter muito esforço e pouco resultado. Obrigado. Obrigado, Meyer, por sublinhar mais este ponto. Lioter Viegas, o que ainda quer sublinhar? É só para acrescentar aqui mais duas ou três coisas relativamente ao que disseram os meus colegas, e dos quais estou totalmente de acordo. Mas esse programa foi desenhado onde o governo promete muita coisa, promete... Deixa-me só ligar aqui a bateria, só um segundo. O governo promete muita coisa, escola para todos, saúde para todos, pão, água para todos, mas a verdade é que há aqui um fator que é preciso nós termos em conta e que o governo não controla. O Liberato falou na criação de riqueza. E já
por diversas vezes, nós aqui neste programa, nós temos chamado a atenção para a necessidade do país criar riqueza. Nós não podemos ter uma política social de combate à desigualdade se nós não tivermos riqueza. E, na minha opinião, e até mesmo pela minha formação ideológica, eu acho que só se cria riqueza no setor privado. E nesse programa do governo, eu não encontro medidas concretas de uma aposta no setor privado, de forma que nós temos o setor privado a funcionar em pleno. Olha, nós temos um país em que o grosso da população está empregada no setor público. E nós precisamos ter aqui um setor privado de forma a absorver os jovens que estão desempregados, porque é no setor privado que nós conseguimos criar riqueza. E neste programa peca por não ter medidas concretas de apoio ao setor privado. E mais, o governo aposta imenso no setor social, no ponto 2, particularmente, onde o governo, as medidas que o governo apresenta, reforço do sistema de saúde, expansão e modernização da educação, etc. Isto tudo é muito bom, é fantástico, mas nós temos que ter condições financeiras para tornar esse programa execuível. E nós assistimos, no final de 2024, que São Tomé e Príncipe foi promovido para o grupo de países do rendimento médio. E qual é o impacto que isso terá na nossa sociedade? Isso implica, com o andar do tempo, uma diminuição dos donativos. E, portanto, o grande desafio aqui é encontrar recursos para implementar este programa que o governo ora nos apresenta. E, portanto, eu creio que fica aqui esse desafio no âmbito do Orçamento Geral do Estado, o governo nos apresentar como conseguir recursos para implementar este programa. Por exemplo, o governo fala aqui num dos pontos relativamente à saúde, que tem a ver com criação de Programa Nacional de Bolsa de Estudo, assegurando que todos qualificados e com interesse na investigação e inovação tenham acesso ao ensino superior técnico dentro e fora do país. Isto é excelente, mas é preciso nós termos recursos financeiros para implementar essa medida. O que fala exatamente é que o governo nos explique como é que encontra recursos financeiros para implementar essa medida. E, para terminar, há aqui um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é o seguinte. Nós estamos em fevereiro. Ainda não temos o Orçamento Geral do Estado de 2025. O governo vai apresentar o Orçamento Geral do Estado dentro de 1 ou 2 semanas, não sei exatamente quando. O orçamento será discutido na Assembleia, aprovado na sua generalidade, vai à especialidade, aprovado a especialidade, depois votação final global, e a Presidente da República para promulgar, e ao Diário da República para entrar em vigor. Estamos a falar lá para meados de março, talvez, final de março ou abril. Nós estamos a perder 3 meses a viver no regime de duodécimo. Portanto, isso tem acontecido em São Tomé e Príncipe sistematicamente. Por quê? Por um lado, é que nós temos um sistema eleitoral em que as eleições são realizadas em outubro. Eu acho que a eleição em 2022 foi realizada em outubro. A minha sugestão, e não é a primeira vez que eu digo isso, é que se encontre aqui uma forma, principalmente os 2 maiores partidos da oposição, que se encontre aqui uma forma no âmbito da lei eleitoral, se calhar alterar a lei eleitoral, para que as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe possam ser feitas em maio ou junho. Isso permite o quê? Permite o governo sair das eleições, tomar posse, não é? Ter o seu programa aprovado na Assembleia e apresentar um Orçamento Geral do Estado, cumprindo assim a lei SAF, que diz que o Orçamento Geral do Estado deve ser entregue na Assembleia Nacional em setembro e, no máximo, até 15 de dezembro, para ser aprovado e para entrar em vigor no ano seguinte. Portanto, é um desafio que eu deixo aqui, eu já disse isso várias vezes, aos nossos políticos, para que nessa conjuntura atual que existe em São Tomé e Príncipe, é possível
o MLSTP e o ADI, no fundo, ter aqui um consenso para ver essa situação. Obrigado, assim como está, só prejudica aquilo que é a gestão das finanças públicas em São Tomé e Príncipe. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.